volta, meio-dia 23, na sua difusora. Hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro. Quarta-feira é dia do Dr. Rodolfo Pedro Bom estar conosco aqui no Show da Tarde da Difusora, e sempre com assuntos importantes. E hoje é um assunto importante para a cidade de Paranaguá, porque nós estamos aí acompanhando o noticiário do leilão do estádio Nelson Medrado Dias, o estádio do Rio Branco, único time de futebol profissional da cidade ainda ativo, né? E nós tivemos aí algumas notícias nas últimas semanas. Primeiro, de um arremate no leilão, segundo, de um indeferimento. O doutor Rodolfo, ele até conversou com o doutor Bruno Cadre, advogado do Rio Branco, até para ter mais informações sobre essa questão e trazer para você, torcedor do Rio Branco, você parnanguara, que de uma maneira ou outra conhece o estádio Nelson Medrado Dias, mesmo não sendo fã de futebol, ficou aí, né, atento às informações sobre esse leilão. Doutor Rodolfo conosco, boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Elísio, boa tarde a todos. É realmente um assunto que vem ocupando as páginas aí do noticiário sobre essa situação aí do estádio, né? Então é sobre isso que nós vamos bater um papo aqui, tentar trazer algumas informações mais objetivas e jurídicas aí dessa situação. Doutor, nós tivemos um primeiro leilão, isso foi algum tempinho atrás, e nós não tivemos nenhum lance. O leilão estava avaliado aí no lance inicial na casa dos 34 milhões, foi o primeiro leilão marcado. Ninguém se habilitou, ninguém se interessou, veio um segundo leilão, esse valor caiu pela metade, né? Como já é de costume nos leilões, primeiro leilão um valor, no segundo leilão você praticamente cai pela metade o valor daquele bem que está sendo leiloado. E nesse leilão nós tivemos aí um arremate de uma empresa, do Grupo Condor, né? E aí foi noticiado que o estádio foi a leilão. Dias depois, tivemos a notícia do indeferimento por questões de documentos pendentes de quem fez o arremate, que foi o Grupo Condor. E nesse momento, como está a situação, doutor? A Justiça, ela pediu para que esse grupo se habilitasse, atualizasse seus documentos, enfim. E qual que é a situação hoje, dia 4 de outubro, sendo que o prazo de 10 dias que foi dado para a empresa que comprou ter, né, toda a sua documentação em ordem, já está acabando. Acho que nessa semana já acaba esses 10 dias. Qual que é a situação hoje do estádio Nelson Medrado Dias? Bom, vamos lá, Elísio. Você resumiu bem aí a situação, o cenário atual, né? Dessa questão, mas eu gostaria de fazer umas considerações antes, né, que eu acho que é importante a população ter essas informações, né? Essa situação da dívida do Rio Branco, ela não é de agora, né? Então, a gente sabe que diversos presidentes passaram pelo clube, né? Que inclusive fizeram aportes, ajuda, né? Aportes financeiros para o Rio Grande, e que hoje inclusive são credores também do Rio Branco, né? Até alguns com ações judiciais, né? Cobrando esses valores que foram emprestados para o clube para, enfim, naquele momento saldar alguma dívida, e que não tiveram esse retorno, né? Então também são credores na área civil, né? E toda essa questão do leilão, eu digo que é antiga porque vem de situações de dívidas trabalhistas, né? Então, assim, não é um ou outro credor que está buscando essa dívida trabalhista, né? São vários credores trabalhistas, e que hoje essas ações estão reunidas, né? Eu quero até dizer aqui que conversei com o doutor Bruno Cadre, que está encabeçando aí essa questão do Rio Branco, né? E foi me dito isso, que existe essa reunião desses credores trabalhistas, e que em um determinado momento foi feito um acordo com esses credores, né? E que esse acordo não foi cumprido, né? As questões do porquê não foram cumpridos também, enfim, acho que ninguém faz um acordo e não quer cumprir, né? Acredito que também tenha sido por falta de condições financeiras, e nesse acordo me parece que foi dado em garantia ao estádio também, o que é normal na justiça, você fazer um acordo e apresentar uma garantia real, né? Um imóvel. E diante desse não cumprimento, o processo, como todo processo judicial, ele tramita para satisfazer o interesse do credor, né? Então, se aquele acordo não foi cumprido, então aquele bem que é dado em garantia, ele vai servir para ser expropriado, né? Ser levado a leilão, ser vendido para pagar essas dívidas. Então, essa situação que vem hoje do leilão não é uma situação de agora, não é algo que está sendo que está acontecendo de momento, né? Isso é uma situação que já vem a longo prazo, né? Então, assim, o que eu penso, né? Uma comoção social hoje, né? Que a gente está acompanhando nos noticiários,
não resolve muito, né? Essa comoção teria que ter sido antes, né? Agora a gente está diante de uma decisão judicial e que, dentro das condições, ela tem que ser cumprida. Doutor, uma outra questão que chama atenção também é a questão do estádio. Algumas pessoas na cidade até falavam que o estádio não era de posse do Rio Branco, que era de posse da família Nelson Medrado Dias e que foi cedido ao Rio Branco, mas já são 100 anos de estádio. O estádio não poderia ser dado como garantia se a justiça não entendesse que ele fosse do clube, certo, doutor? Elisa, a gente conversou um pouco antes de entrar no ar a respeito disso, né? Então, eu penso o seguinte, que a partir do momento em que houve um acordo, né, formulado na justiça e foi dado em garantia esse imóvel, se foi aceito é porque tinha o Rio Branco a titularidade de oferecer esse imóvel como garantia, né? Então, qualquer discussão a respeito disso, né, se eventualmente essa condição aí existe, cabe ao então os titulares então discutir se essa garantia foi válida ou não, dada pelo Rio Branco, né? Então, se não tiver dentro do mundo do processo judicial, ali não vai ser resolvida qualquer alegação disso, né? A não ser que aqueles que se intitulam, né, ter direito sobre aquele imóvel, eles entrem na justiça para questionar eventualmente esse leilão, esse arremate aí, que na verdade não aconteceu o leilão, né? Mas, no meu entender, se foi dado em garantia é porque tinha titularidade a ponto do Poder Judiciário aceitar esse imóvel como garantia da dívida. Doutor, questão de valores, nós não vamos entrar nesse mérito, até porque ninguém realmente da imprensa ou torcedor sabe o valor exato da dívida do Rio Branco hoje. A diretoria certamente tem uma noção disso e está trabalhando para quitar essa dívida com esse dinheiro que poderá entrar futuramente. Mas, na sua experiência, no seu conhecimento, vamos colocar o exemplo que se fecha um negócio, que o Grupo Condor compre, pague lá o valor de 17 milhões, mais ou menos. Eu quero que o senhor explique para o torcedor do Rio Branco e para a comunidade parnanguara que nos ouve, primeiramente, como seria esse pagamento? Ele seria à vista? Ele seria parcelado? E essa dívida que o Rio Branco tem, essas dívidas trabalhistas, que não só para o Rio Branco, doutor, é importante a gente falar aqui, mas qualquer empresa, né? A dívida trabalhista, eu acho que é a pior das dívidas que um empresário pode ter, né? Bom, vamos lá, Elísio. Então, só para a gente contextualizar a situação do leilão, né? Então, o leilão ele é acontecido em duas situações, né? Em duas praças, né? Onde no primeiro leilão ele é oferecido para todo aquele que quiser participar e tem interesse de adquirir todo e qualquer imóvel que assim esteja, né? Pelo valor cheio da avaliação. A gente sabe que é praxe o primeiro leilão nunca acontecer de ser arrematado, o imóvel ser arrematado pelo valor cheio da avaliação, né? 30 e poucos milhões é o caso do Rio Branco. Normalmente não tem nem participante. Normalmente não tem nenhum participante, porque sabe que a segunda praça, ela cai aí para 50%, 60%, né? Ela não pode ser considerada como preço vil, né? Ou seja, abaixo de 50% do valor da avaliação, ela é considerada preço vil e isso pode levar a uma nulidade do leilão, que não é o caso aqui. Bom, no segundo leilão, me parece que não apareceu ninguém, tá? E depois disso foi apresentada uma proposta pelo Grupo Condor de aquisição, portanto, pelo valor do segundo leilão, 17 milhões e pouco. E essa proposta ela foi levada ao juízo trabalhista, né? Mas ela só não foi homologada porque me parece que tiveram umas questões burocráticas, vamos dizer assim, né, na proposta apresentada, porque a proposta ela tem que seguir as condições do edital do leilão, né? Então me parece que ela só não foi homologada por algumas questões que precisavam, dentro daqueles 10 dias que você mencionou, que precisavam ser ajustadas por determinação judicial, né? Então, ao meu ver, se essas questões forem ajustadas e o juiz entender que aquilo ali está de acordo com as condições do edital, muito provavelmente o juiz vai homologar essa aquisição pelo Grupo Condor. Se isso não acontecer, existe a possibilidade ou amanhã ou depois de ser renovado o leilão, ou até mesmo pela venda direta. A venda direta também nada mais é do que alguém que se interesse, assim como o Grupo Condor pode de repente também até renovar essa proposta, caso ela não seja homologada já, ou o Grupo Condor ou qualquer outra empresa que seja interessada, apresentar uma proposta de aquisição direta desse imóvel. E as condições do edital é o seguinte: você tem que pagar 30% do valor
do segundo leilão, 17 milhões e pouco, você deposita 5 milhões mais ou menos, estamos falando aqui em números redondos, né? E o saldo você parcela em 30 vezes. Então, esses valores eles são depositados judicialmente na conta vinculada ao juiz que está cuidando dessa reunião desses credores trabalhistas, e vai ser depositado até saldar todo o valor da dívida trabalhista. E o saldo, posteriormente, ele é devolvido para o Rio Branco, né? E aí, obviamente, havendo essa quitação desse pagamento no final de 30 meses, a propriedade passa a ser daquele que pagou, arrematou, vamos dizer assim, o imóvel, no caso, vamos supor o Grupo Condor ou qualquer outra empresa, e aí ele passa a ser o proprietário pleno do imóvel e vai fazer ali o que bem entender dentro das diretrizes do município, né, de construção, enfim, vai fazer ali o que ele bem entender. Somente após o pagamento completo, então. Na medida em que ele vai pagando, ele vai adquirindo a propriedade, né? Ele provavelmente vai conseguir a posse já do imóvel e obviamente quem se habilita a pagar 17 milhões dando 5 milhões de entrada, vai pagar aí 400 mil reais por mês, com certeza vai ter fôlego financeiro para pagar. Não vejo dificuldade, né? A não ser que haja uma desistência nesse caso, mas e a partir disso ele começa a fazer o que quiser ali, e no final ele só vai ter a propriedade plena no final do pagamento da última parcela. E muitas pessoas ainda têm a dúvida em relação a esse dinheiro que vai sobrar. Doutor, o senhor comentou, né, que a princípio essa entrada e até quitar essa dívida trabalhista, o depósito é feito em uma conta judicial, né, que fica a cargo do juiz que está à frente do caso. Quitou a dívida trabalhista, depois teremos outras dívidas, como o senhor bem disse. Temos as dívidas aí de ex-presidentes, diretores, enfim, que acionaram o clube. Em algum momento eles injetaram dinheiro para pagar alguma conta, enfim, agora vão querer recuperar. Esse pagamento também será feito pela justiça, ou aí esse pagamento já vai ter competência de ser do Rio Branco Esporte Clube para acertar, mas também via judicial? Tudo vai depender, seria mais ou menos isso, mas tudo vai depender, Elísio, de como estão essas ações judiciais, que não são trabalhistas, são cíveis, né? Como estão essas ações, né? Então, aquelas que tiverem, por exemplo, em fase de conhecimento, que são aquela fase em que está discutindo ainda se tem o direito ou não, essas ações, a não ser que se consiga uma liminar ou alguma coisa assim, ao meu ver, não terão o direito de buscar já o bloqueio desses valores, né? Agora, aquelas ações cíveis que já tiverem cumprindo a determinação judicial de pague-se, né, que seria a execução ou cumprimento de sentença, termos jurídicos mais técnicos, esses sim poderão, de repente, requerer ao juiz do cível que expeça-se o ofício para o juiz trabalhista, dizendo o seguinte: olha, após a quitação da dívida trabalhista, reserve o X valor, que é meu aqui, que eu tenho de direito, e transfira aqui para o processo cível, e lá vai continuar a discussão se tem excesso, se não tem excesso, etc. E depois disso, havendo o saldo, né, a gente não tem ideia de quanto, esse valor é retornado para a conta do Rio Branco, né? Então, o saldo disso aí, pago as contas. Na trabalhista não vai ter como fugir, né? No cível vai depender daquilo que, como tiverem o trâmite de cada processo. E o saldo fica a cargo do gestor. 12h36. Tem uma dúvida aqui, doutor, um torcedor do Rio Branco. O nome dele é Giovanni. O Giovanni mandou uma mensagem aqui: Elísio, boa tarde para o doutor Rodolfo. Sou torcedor do Rio Branco, frequentei muito a estradinha e estou muito chateado com essa situação. O doutor conseguiria me responder e responder para o torcedor do Rio Branco, caso o grupo que quer adquirir a estradinha desista do negócio, não conseguiu lá ficar de acordo com o edital, ele desista do negócio e não tenha ninguém interessado em fazer a compra ou participar de um eventual novo leilão. Como que ficaria a questão dessa dívida trabalhista do Rio Branco, que ela só iria aumentar, doutor? É a pergunta do Giovanni, torcedor do Rio Branco. Giovanni, quais seriam as penas que o Rio Branco poderia ter caso não tenha esse dinheiro para pagar essas dívidas? Então vamos lá, Giovanni, obrigado aí pela tua pergunta, um abraço para você aí. Só reformulando aqui, né, o grupo que tem intenção de adquirir lá é o Grupo Zonta, né, que dentre as atividades aí eles têm também a questão de mercados aí, né, mas é o Grupo Zonta. Então acontece o seguinte, é óbvio, né, Giovanni, que uma dívida tão alta dessa e um patrimônio tão alto, você não consegue
negociar ele toda hora, né? Então, o que vai acontecer? Se os 2 leilões que já ocorreram aí, né, o primeiro e o segundo praça, né, desse primeiro leilão, não houve arrematação, o que pode acontecer? Esse imóvel, ele vai continuar à disposição, seja para um eventual novo leilão, que o juiz pode acatar ou não, né? E ele vai continuar à disposição para uma eventual aquisição direta, tá? Sem concorrência. Então, quais são as consequências? Vamos supor que daqui 6 meses o grupo Zonta lá não se interessou, não conseguiu lá, se habilitou, desistiu, enfim, seja o que for. Daqui 6 meses os credores trabalhistas pedem o seguinte: não, vamos tentar novo leilão, né? Pode pedir um novo leilão, vai se atualizar a avaliação do imóvel, né? De repente hoje, aliás, daqui 6 meses não serão mais 17 milhões, talvez 18 milhões para uma segunda praça, né? Então pode vir a acontecer um novo praceamento, ou pode vir a acontecer de alguém ou de algum grupo de empresários, etc., vir e fazer essa aquisição direta. Fato é que, enquanto isso não acontece, o imóvel vai ficar à disposição e a dívida, se não for paga, só continua aumentando, né? Então, assim, claro que se o Rio Branco tivesse condições de vir honrando, eu acredito que caso haja, ele deve fazer isso, né? Pagando as parcelas, ainda que atraso, ainda que parcial, até mesmo para demonstrar a boa-fé de se tentar cumprir com esse acordo, até mesmo para poder baixar a dívida, porque caso isso não aconteça, a dívida só tende a aumentar, e a dívida judicial a gente sabe que não é uma dívida barata, e o imóvel vai continuar à disposição para amanhã ou depois, ou para um segundo praceamento, ou para uma eventual apresentação de uma aquisição direta. O Rio Branco tinha feito um acordo, né, de pagar parcelas aí que começavam com um valor e iam crescendo a cada ano, e parece que na metade do caminho não conseguiu mais honrar, não conseguiu mais pagar, e por isso gerou toda essa questão do leilão. A gente até estava acompanhando mais de perto, mas depois a gente acabou, né, ficando um pouco mais distante e só aguardando uma definição por parte do Rio Branco. Anderson Leal está acompanhando a nossa entrevista, Rio Branquista também, grande Anderson, obrigado pela companhia. O Douglas Cir também está acompanhando a entrevista, acompanhando aí o nosso show da tarde, todos os torcedores do Rio Branco. Acho que para o torcedor, né, doutor, que está nos ouvindo, o que fica agora é que isso se resolva o mais rápido possível, né? Que se for comprar, compre, pague as dívidas, e o Rio Branco tem um recomeço depois de 100 anos em atividade. O que a gente espera, né? O que é importante dizer, né, Elísio, que existe uma ordem judicial, existem ações judiciais, né? Então, o que o torcedor precisa entender é que as ordens judiciais precisam ser cumpridas. Elas podem ser discutidas legalmente, caso haja recurso processual para isso, né? Mas caso contrário, elas têm que ser obedecidas, né? E eu acredito também que, claro, que o estádio do Rio Branco é um imóvel ícone aí na cidade, né? Com uma localização excepcional. Mas eu não acredito que, caso haja de fato o leilão, vai ser a extinção do leão, né? Então, eu acredito também que o eventual saldo de valores aí, a diretoria, os gestores vão dar um bom destino disso aí para de repente melhorar, construir uma sede administrativa, um CT menor, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas o importante é que os torcedores têm que saber que isso não é uma coisa imediata que veio e aconteceu. Isso aí veio já há algum tempo, né? Existe uma ordem judicial para isso e infelizmente é o cenário que nós temos hoje. Eu conversei com o Dr. Bruno Cadre também ontem, né? E até questionei para ele se em algum momento foi vislumbrada uma possibilidade até de um pedido de recuperação judicial, né? Que seria viável para o clube, né? Assim, possível juridicamente, né? Mas a gente entra naquele problema de que para toda recuperação judicial você tem que demonstrar que você tem um potencial financeiro para cumprir com o plano, né? E hoje em dia a gente sabe aí que a bilheteria do clube depende dos jogos, que a gente não está tendo muito, né? De repente uma locação do espaço, enfim, tudo que pudesse ajudar na renda, mas que viabilizasse um plano de recuperação judicial, né? O doutor Bruno falou para mim que à época foi tentado, né? Foi feito esse estudo, mas que não houve possibilidade de fazer isso. Então, o que nós temos hoje em frente à nossa mesa é essa situação,
uma situação judicial e que a gente tem que, se não houver nenhum recurso aí cabível e alguém arrematar ou fazer uma aquisição direta, desde que legalmente só nos cabe aceitar. Vamos aguardar então novidades. Inclusive, a gente está tentando trazer o Dr. Bruno Cadre e o presidente Alex Jacomel para a gente bater um papo mais esclarecedor, até com o próprio Dr. Rodolfo Pedro Bom presente, para que eles possam trazer mais exatamente questão de valores. Quanto que é a dívida do Rio Branco hoje exata, qual que é a ideia da diretoria. Então a gente está tentando alinhar para essa semana ou começo da semana que vem que o Dr. Bruno venha com o presidente Alex Jacomel e o Dr. Rodolfo Pedro Bom para a gente ter mais informações dessa questão, até porque é um assunto que não só chama a atenção do torcedor, mas do Parnanguara, né? Você vê que tem gente que não gosta de futebol, mas que está triste porque passa diariamente pelo Rio Branco, vê ali o estádio, tem a tradição do time de futebol da cidade e o pessoal realmente está chateado com essa situação. E o Dr. Rodolfo trouxe, né, informações importantes, seu conhecimento jurídico sobre esse leilão, sobre essa questão do Rio Branco. Mas a gente volta a falar sobre esse assunto, doutor. Obrigado pela presença e até a próxima quarta-feira ou antes, caso a gente tenha aí a agenda do presidente e do advogado do Rio Branco. Elísio, só para esclarecer, a gente hoje, como é um quadro jurídico que a gente tem semanalmente, a gente tentou fazer fizemos contato com o Dr. Bruno, né? E aí, infelizmente, ele, por compromissos profissionais, não conseguiu estar aqui, mas se dispôs num outro espaço que a gente tiver, ainda que não seja na quarta-feira, a vir a gente conversar e de repente trazer o presidente também, justamente para esclarecer essas dúvidas. A ideia aqui era trazer uma noção mais jurídica, né? Já que o nosso quadro, a gente fala aí dos direitos e deveres da população, enfim, mas como esse assunto está muito à tona aí, eu entendi por bem aí trazer e tentar esclarecer isso. E esperamos que o Dr. Bruno aí consiga trazer o presidente para a gente bater um papo, ainda que não seja numa quarta-feira, para esclarecer essas questões que eu acho que é importante, porque não adianta eu vir aqui falar, o outro advogado ir lá e falar não sei aonde, mas sendo que tem um advogado que cuida especificamente desse caso e o presidente que encabeça e tem toda a responsabilidade disso. Então, eu acho que é importante vir, trazer, esclarecer, né? E não só a parte jurídica, mas essas questões também comerciais, as questões financeiras, né? As dívidas, né? E passar um esclarecimento, mostrar o que está sendo feito e a batalha toda que está sendo feita para tentar fazer com que, enfim, esse patrimônio não se desfaça do Rio Branco. E no mais é isso, Elísio. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui junto conversando e falamos numa próxima aí. E se a gente conseguir antes sobre esse tema, tudo bem. Se não, na quarta-feira que vem estaremos aí, se Deus quiser, junto aí com vocês. Com toda certeza. Dr. Rodolfo Pedro Bom conosco toda quarta-feira aqui no Show da Tarde. Você encontra o Dr. Rodolfo Pedro Bom lá nas redes sociais, no Instagram. Pode bater um papo com ele. Caso queira sugerir um tema, pode falar com ele ou também através do nosso WhatsApp 984518415. 12:45, vou pro intervalo, já volto com mais Show da Tarde na sua difusora. Difusora Mais. Você ouve e confia.